Diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Vem para onde? Vem para o meio. Eu quero frisar bem este versículo aqui, no 4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Pode se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus grande, forte, tremendo e poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o maravilhoso Conselheiro, Deus vivo e Príncipe da paz. Senhor amado, nós estamos aqui nesta noite, diante, ó Deus, da Tua presença, e mediante esse texto, Senhor amado, que lemos, ó Deus, neste momento. Lhe peço, Senhor amado, usa-me, ó Deus, em Tuas mãos, como um vaso e um instrumento, para a Tua honra e Tua glória, para que o Teu nome venha a ser glorificado por amor do Teu nome. Aleluia. Hoje é um culto denominado culto de libertação. E quando nós falamos de libertação, é difícil, não é verdade? Libertação na igreja, alguém pode dizer assim: oh irmão, misericórdia, libertação na igreja. Irmãos e irmãs, quando eu começo a olhar para dentro de mim, para os meus pensamentos, muitas das vezes para as minhas atitudes, eu vejo, sinto que eu preciso melhorar a cada dia. E se nós perguntarmos a cada um de vós que aqui está nesta noite, pode dizer o mesmo. Nós precisamos, em cada dia das nossas vidas, melhorar algo na nossa vida. Melhorar como pai, melhorar como líder, melhorar como servo de Deus acima de todas as coisas, melhorar na maneira como conduzir, na verdade, a obra do Senhor, melhorar as nossas pregações, quando nós temos a oportunidade de falar de Cristo, melhorar o nosso procedimento, não é verdade? O texto bíblico que nós lemos, eu quero fazer uma palavra introdutória, antes de eu entrar nesse texto. Nós podemos observar que nas narrativas de Marcos, desde o seu capítulo 1, no capítulo 1 ele começa escrevendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. E nós começamos a observar as narrativas de Marcos ao discorrer dos textos bíblicos, até chegar nesse texto que nós lemos no seu capítulo de número 3. E nós vamos ver que Marcos, ele narra a história de Jesus, a história terrena de Jesus, o ministério terreno de Jesus. E ele começa então a falar dos seus primeiros discípulos, que ele começa a escolher no capítulo 1, a partir do versículo 16, a Bíblia diz que Jesus ia andando, ou vinha andando,
diante do mar, ou na margem do mar da Galileia. Então ele avista Simão Pedro, na verdade, e André, seu irmão, e um pouco mais adiante, ele vai avistar João e Tiago, seu irmão, filho de Zebedeu. Então ele começa a chamar os seus discípulos, os primeiros discípulos, que eram pescadores, homens que não eram homens letrados, homens formados em academia de letras, formados em teologia, não, mas homens que eram pescadores. Começa então a seguir a Jesus Cristo. Quando nós chegamos no versículo 21, no seu capítulo 1, Jesus, juntamente já com os 4 primeiros discípulos, eles entram, na verdade, em Cafarnaum, onde acontece a cura do endemoniado. Aleluias! E a partir do versículo 29, a Bíblia relata que ele cura a sogra de Pedro. Então, que eu quero vos dizer nesta noite, que para Jesus é uma simples febre, uma gripe, ou um problema mais crônico, a nossa visão, a ótica humana, para ele não tem diferença, para ele não há nada impossível. E quando nós olhamos no versículo 40, a seguir, nós vamos ver a cura de um leproso. Nós vamos ver no capítulo 2, ele liberta ou cura, na verdade, o paralítico de Cafarnaum. Aleluias! Então Jesus Cristo, na sua caminhada, como no seu ministério terreno, na verdade, aonde ele estava, ele precisava, ou ele estava no meio, porque a multidão o cercava. Onde ele estava, sempre tinha uma multidão de pessoas necessitadas. A plateia que Jesus pregava, ou para a plateia que Jesus pregava, era para pessoas necessitadas, pessoas que sofriam com enfermidades, vários tipos de enfermidades, na verdade. E Jesus Cristo, ele teve o seu ministério terreno por 3 anos e alguns meses, como a igreja é sabedora, e nós vamos ver que no capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim na epígrafe: Jesus é Senhor do sábado. Quando nós chegarmos nesse texto, que eu vou começar então a falar, a pregar, nós vamos entender o porquê dos escribas, doutores da lei, fariseus e os herodianos, que nós vemos aqui no texto, eram seitas que pregavam as palavras de heresias, verdade, colocavam uma na ótica deles era verdade, mas na verdade, uma verdade na mentira e uma mentira na verdade. Vamos entender isso, aleluias. Então, quando nós vemos o texto que nós lemos, Jesus Cristo, a Bíblia diz que outra vez ele entra na sinagoga. Ele entrando então na sinagoga. A sinagoga era um lugar público, um lugar de culto dos judeus. Vários tipos de judeus passavam por ali, doutores da lei, como eu já falei aqui, zeladores da lei, na verdade, que olhavam para um contexto passado, um contexto do princípio, e trazia para os dias atuais. Mas quando eu quero voltar um pouquinho num versículo aqui, versículo 27, no capítulo 2, que vai falar assim, vai falar do sábado. E disse-lhes, palavra de Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, esses zeladores da lei, eles procuravam algum ponto em Jesus para o acusá-lo. Nós vamos entender em várias narrativas bíblicas nos evangelhos, os outros evangelistas, Mateus, Lucas e João também cita também esses textos, uns textos com uma visão um pouco diferente, porém com o mesmo contexto de Jesus Cristo. Aleluias. Então, na sinagoga,
eles pregavam sermões, longos sermões. Na verdade, esses sermões eram religiosos, eles focavam na religião, sermões que atraía a atenção do povo, talvez pela letra, aleluias, talvez pela maneira de se expressar, talvez por uma boa oratória, talvez como eles conduziam a conversa. Mas eu quero vos dizer nesta noite, aonde Jesus chega, algo acontece. Jesus então, entrando naquela sinagoga, ali acontece um culto de adoração ao Senhor. Eu já quero enfatizar nesta noite, que aquele homem da mão mirrada, não foi ele que falou com Jesus, mas sim Jesus que falou com aquele homem. Imagina, começa a pensar aquele homem em um ambiente que não estava no meio, aquele homem que talvez estava excluído, porque tinha um problema na sua mão. O texto que o irmão Gilmar, o presbítero Gilmar leu, vai falar que era na mão direita, não é verdade? E esse texto aqui não relata, mas ele tinha um problema, né, em uma das suas mãos. Então, aqueles que ali estavam, os religiosos, o excluíam, porque ele tinha aquele problema, aquele defeito, aleluia, na sua mão. Mas Jesus chegou então e chamou aquele homem. O que Jesus disse para ele? Levanta-te e vem para o meio. Se eu fosse colocar um tema nesse sermão desta noite, eu diria: a necessidade de vir para o meio. A necessidade de estar no meio. Estar no meio é estar no centro da vontade de Deus. Estar no meio é se envolver com as coisas de Deus. Estar no meio, aleluias, é querer, é sentir a presença de Deus. E para sentir a presença desse Jesus Cristo que é tão grande, desse Jesus Cristo que nos resgatou, conforme a Bíblia diz, que nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz, aleluia. E nós, muitos de nós que estávamos em um lamaçal do pecado, andando sem rumo, sem direção, sem esperança, sem perspectiva de vida, aleluia. E Ele, com os seus braços fortes, com as suas mãos poderosas, nos resgatou e firmou os nossos pés sobre uma rocha. Oh, glória, glória, bendito e poderoso Deus. E Ele está aqui nesta noite. Nós podemos contemplar com os olhos da fé, porque quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, talvez nós ficamos andando sem ter perspectiva muitas das vezes. Há dias que nós, bem verdade, que nós ficamos um pouco, por algum motivo triste, por algum motivo ficamos sem um pouco sem perspectiva, aleluias. Mas esse Jesus Cristo, que há quase 2000 anos atrás esteve aqui nesta terra, por isso que os evangelistas relatam a história de Jesus Cristo, relata várias curas, milagres, sinais e prodígios, maravilhas, libertação. Eu posso afirmar com todas as letras, Ele está aqui nesta noite, através do Teu Espírito Santo, aleluias. E o Espírito Santo de Deus pode tocar aí no teu coração. O Espírito Santo de Deus tem este poder, porque é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Sabe quando você está orando? É quando você dobra os teus joelhos, quando você começa então a falar com Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que com gemidos inexprimíveis Ele pega cada palavra das nossas orações
orações, ele leva até a Deus. Por isso que nós não podemos falar nada, algo contra o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai interceder por nós, aleluia. É quando nós falamos algo que entristecemos ao Pai, quando nós falamos algo que entristece o Filho, mas quando nós falamos algo que entristece o Espírito Santo de Deus, quem vai levar as nossas orações até o trono? Aleluias. Eu faço até essa pergunta nesta noite, responda para você mesmo nesta noite. Quando você, por algum motivo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, quem vai conduzir as nossas orações até o trono de Deus? Oh, aleluias, aleluias. Quando Jesus Cristo, então, entra naquela sinagoga, aleluias, ali naquela plateia havia um povo, eu creio que era adorador do nosso Senhor Jesus, mas havia um povo que não o adorava. Mas quando Jesus chegou, as coisas mudaram naquele cenário, nesse grande cenário da história, narrativas breves, mas porém com um grande cenário de toda a história. Falar de Jesus Cristo, o falar do princípio do Evangelho, como eu citei aqui no seu capítulo 1 do evangelista Marcos, aleluia, é falar de mudança de vida, é falar de notícias novas, é falar de algo novo para mim e para a tua vida, aleluias. Aleluias. Muitos viviam o natural, muitos viviam no entretenimento, muitos viviam naquilo que é normal. O que é normal para mim, o que é normal para você, normal para nós, natural para nós, é nós virmos à casa de Deus. Mas o sobrenatural, como eu faço para eu contemplar o sobrenatural? Eu tenho conversado com Deus o seguinte, falado, Senhor, eu preciso sentir mais a Tua presença, eu preciso sentir mais o Teu tocar, mas muitas das vezes com as minhas falhas, cansaço físico, aleluias, muitas das vezes eu não consigo orar, oro pouco, mas oro, e falo com Deus, porque em poucas palavras Jesus Cristo, aliás o Espírito Santo, com as suas poucas palavras, Ele intercede por ti, Ele intercede por nós, mas nós precisamos estar mais conectados com a palavra do Senhor, nós precisamos falar mais com Deus. Muitas das vezes nós falamos muito com os nossos amigos, falamos com os nossos familiares, algo que muitas das vezes ele ou ela não pode resolver, ele ou ela não pode fazer, aleluia, mas nosso Deus que é todo poderoso, que é criador da terra e do céu, que é criador de todo o universo, Ele pode, no tempo dEle, na hora dEle, ainda que a medicina não pode, ainda que a medicina não consegue, com toda a tecnologia, eles não conseguem muitas das vezes, aleluia, mas nós servimos um Deus que tudo pode, e como servo do Senhor, nós fazemos parte deste reino, reino celestial, reino de amor, aleluia, um reino da paz, mas um reino também de justiça. Nós temos o dever de afirmar que Jesus pode, que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza, Jesus transforma, prepara e leva para morar no céu, aleluias, aleluias. Eu me lembro aqui do texto bíblico, Isaías falando, Isaías capítulo 64, no seu versículo 4, ele aponta para um tempo passado, porque desde a antiguidade não há um Deus maior que ti, que trabalha para aquele que nele espera. As coisas que o olho não viu, com os ouvidos não ouviu, Ele fez e faz desde o princípio de tudo, aleluia.
quando nós olhamos para o Gênesis, o seu capítulo de número 1, nós vamos olhar no versículo 26, o que está dizendo? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, quando chega no capítulo 2, versículo 7, o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, aleluia, e soprou no nariz o fôlego da vida. Vamos entender algo aqui que é tão maravilhoso. O Senhor Deus, Ele nos fez, Ele podia ou poderia ter nos feito através da Tua poderosa palavra, mas Ele usa a Tua mão e faz o homem, aleluias. Portanto, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você precisa, aleluia, aleluia, aleluias. De repente você pode dizer aí, irmão, mas eu já ouvi isso várias vezes e não tem acontecido nada. Mas eu quero vos dizer nesta noite, continue persistindo em oração, continue perseverando em oração, continue orando, continue clamando, aleluia, porque Ele quer ouvir o que você precisa, Ele quer ouvir a tua voz, aleluia. O Deus que faz, que está em todo lugar, conforme diz o salmista, no Salmo de número 46, se não me falha da memória, Ele está nas nossas vidas. Quando eu falo está aqui, não estou falando somente Ele está aqui no ambiente, mas Ele está nas nossas vidas todos os momentos, todos os minutos, aleluias. Mas tem um porém, esse porém é: eu e você precisamos querer, eu e você precisamos confiar, eu e você precisamos entregar nas mãos dEle e confiar, porque Ele pode fazer. Aleluias. Quanto de nós, muitas das vezes, criamos uma parede. Essa parede se chama limitação. Colocamos um limite. Parece que eu vejo escrito assim, limitação. Senhor, eu coloco um limite para o Senhor. Agora eu não quero, agora eu vou em tal lugar, agora eu vou fazer algo, eu não quero. Mas nós precisamos dEle todos os momentos das nossas vidas. E a notícia boa é que Ele cuida de nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. Ele cuida do nosso sono, Ele cuida das nossas vidas, oh aleluias. E o maravilhoso que Ele nos dá visão, nos dá sonho, e nos mostra o dia de amanhã, Ele nos mostra o que vai acontecer, Ele nos alerta, através de sonhos, através de visões, aleluias. E o nosso Deus, que é todo poderoso, Ele quer, aleluias, Ele deseja ter uma intimidade com o homem. O pecado, quando aconteceu, causou um distanciamento entre o homem e Deus, mas nosso Deus, que é misericordioso, e a palavra do Senhor nos relata, as misericórdias do Senhor é renovada nas nossas vidas toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas. Tem quem diga que é a palavra, mas a palavra é viva e eficaz. Efésios capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz. Aliás, Hebreus, me desculpe, capítulo 4, versículo 12. Meu Deus, o HD de vez em quando falha, mas o Espírito Santo dá opa, não é aí não. Então a palavra é viva e é eficaz. Aleluias. O evangelista Marcos, ele relata a história de Jesus Cristo nesse texto. Ele fala das perseguições que Jesus estava passando.
aqueles doutores da lei eram um problema para Jesus, mas Jesus, na tua infinita misericórdia, ele não deixou de ir à sinagoga e ensinar, curar, libertar e transformar, pregar a palavra da verdade. Talvez se fosse eu, o que eu iria dizer diante de tanto levante, diante de tanto inimigo? Eu não vou àquele lugar. Mas Jesus Cristo, mas há quem diga, Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim, mas ele como homem, ele se fez homem por quê? Para sentir o que nós sentimos, para passar muito mais do que nós passamos, muito mais. Nós começamos muitas das vezes a falar, Senhor, eu não consigo, eu não aguento, Senhor, mas não vai acontecer. Por quê? Começa a surgir muitos porquês na nossa vida, porquê. Não é verdade? Quantas das vezes nós falamos, por que, Senhor? Eu não vou conseguir, mas em nome de Jesus Cristo, aquilo que é para eu e você fazermos, é para eu fazer. O que é para você fazer, faz. O que é do nosso alcance, nós precisamos fazer. O que é do nosso alcance, nós não precisamos falar com Jesus, porque nós alcançamos. Aleluia, nós podemos fazer, falar com Ele, mas fazer. Mas quando chega no estágio de impossível, quando chega no estágio que nós olhamos e falamos, Senhor, isto é impossível. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo é possível para aquele que nele crê. Entendemos aí que, através da nossa fé, da nossa confiança no Senhor, se torna possível aquilo que é impossível. Quando nós falamos, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não faço. Há pessoas que se sentem diminuídas, há pessoas que se sentem no anonimato, na verdade. Se sente, Senhor, eu sou tão pequeno, eu não vou conseguir. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra é, liberte de pensamentos. Há pelo menos 3 vozes que eu e você podemos ouvir. Eu vou citar neste momento. A voz da tua consciência. A voz da tua consciência e da minha consciência diz assim, talvez, não é verdade? A voz da minha consciência diz assim, talvez. Mas a voz do inimigo vai falar assim, você não consegue. Mas a voz do Espírito Santo de Deus vai falar, você consegue. A voz de Deus vai te dizer, você consegue. Quando a voz da tua consciência está te dizendo assim, talvez você vai conseguir. Quando a voz do inimigo vem dizer assim, você não consegue, você não pode, você não é, você não faz. Mas a voz do Espírito Santo de Deus vai te dizer, você pode, você consegue. Lembra de Moisés quando ele falou, Senhor, eu não posso liderar esse povo. Eu sou pesado em palavras, eu não consigo. O que Deus fez? Levantou quem? Seu irmão Arão, para falar em seu lugar. Lembra de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ainda sou menino, ele estava dizendo assim, ainda não está no meu tempo. Nessa época ele tinha 17 anos. E outros personagens da Bíblia. Então, a Bíblia é repleta de textos que nos afirmam, ou que nos afirma o poder de Deus sobre o teu povo, o poder de Deus sobre a humanidade. Aleluias. Até quem não é cristão é abençoado, nós vemos isso daí, né? Mas o cristão é mais do que vencedor. Ser abençoado, ter um poder aquisitivo elevado. O não cristão também tem. Deus é o dono da bênção.
Ele abençoa a mim, abençoa você, abençoa qualquer pessoa. Não é verdade? Mas só que o cristão, a vitória do cristão está na vida eterna. A vitória do cristão está na Canaã celestial. Nesse caminho, ou desse caminho, nós podemos sair, e desse caminho, nós não podemos voltar atrás. Nesse caminho, nós temos que prosseguir. Quem tem uma experiência que nada aqui, que está nadando, quando você chega no meio de uma represa, ou talvez até, não vou falar rio, que rio tem uma correnteza muito forte, e quando você está no meio, é mais fácil você atravessar do que você voltar. Meu Deus, eu já passei um pouco do meio, se eu voltar, talvez, depende, de repente tem alguém lá do outro lado, mas deixa eu atravessar, que se eu não conseguir voltar nadando, eu vou fazer uma volta, não sei de quantos quilômetros, e vou voltar, não é verdade? Mas quando você passou do meio, aleluias, neste caminho, não volte atrás, deste caminho, você siga em frente. Nesse caminho, nós não podemos voltar atrás. Muitas das vezes nós começamos a se lembrar das coisas que se passaram, das coisas antigas, e isso traz para nós o quê? Muitas das vezes essas coisas passadas nos traz desesperança, mas a nossa esperança está no Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que liberta, que cura, que faz tudo isso e muito mais, além dos nossos entendimentos, Ele está aqui nesta noite. Nós falamos com convicção e certeza, porque se nós não tivermos esta convicção, nós não podemos falar do Evangelho, porque eu não tenho convicção da minha salvação. Mas, na verdade, a Bíblia também diz assim: a salvação ou o reino de Deus é arrancado com força, com ímpeto, com força. O reino de Deus, Jesus Cristo disse, não vai ser fácil para ninguém, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Se coloque em pé nesta noite, vamos fazer uma oração.